Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e tu já ganhou briga no susto, Botega? Eita, nós. Tem uma coisa pra dizer sobre hoje. This is Israel! Ai, mano. E hoje estamos aqui para mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Gideão, o tal do Jerubaal. Beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega, como sempre, nessa série Personagens da Bíblia, começamos falando sobre o nome do vivente, né? O personagem que nós vamos comentar hoje será sobre Gideão. Gideão, que também é conhecido por outros nomes, mas vamos começar por Gideão. Quem é Gideão? Qual o significado do nome Gideão, Botega? Gideão... a gente Não é Gideão missionário, a gente já lembra aquele lá da igreja, né? Mas enfim, Gideão, o nome dele tem origem hebraica, né? Como do Antigo Testamento, como sempre, que vem da palavra Gadam, que seria algo como cortar. Então Gideão seria aquele que corta, ou lenhador. Provavelmente ele usava uma camisa xadrez. É, algo assim desse jeito. Mas a gente pode ver também durante o livro ali de Juízes que ele é chamado também como Jerubaal, e ele é citado também em 2 Samuel 11:21 como Jerubesete, certo? Então eles têm significados parecidos, que o Jerubaal seria como que o Baal irá lutar, né? O Baal irá perseguir ele, sei lá. Depois a gente vai contar a história aí, mas enfim, Baal irá lutar. E no Jerubesete seria algo como o ídolo ou a vergonha irá lutar. Então seria quase o mesmo significado. O Jerubesete é mais no sentido judeu, né? Pra eles não falarem Baal, sei lá, ou alguma coisa assim. Eles falam a vergonha irá lutar. E já no pessoal aí mais underground é o Jerubaal mesmo. Então Gideão, ele é filho de quem? No tal de Joás, né? Isso, Joás, que significa Yah é forte. Olha só. Ou Yah. Ou Já, que nem diz os cara do reggae. Tribo de Já, né? É. As coisas têm que acontecer. Mas ele não é na da hora, tribo né? ele não é da tribo de Já, né? Ele é da tribo de Manassés, que é uma das isso aí. que estava na área mais central de Israel. Né? Uhum. E é legal também dizer que ele era um Abiesrita, né? Abiesrita é descendente de Abiezer, que é filho de Gileade, o cara, né, que tem os montes, né, o Montes de Gileade, né, é você que escuta a Bíblia naquele aplicativo do YouVersion, você já deve ter ouvido aquele moço falando os Montes de Gileade. Se você nunca ouviu falar, pesquise aí, né, e escute o áudio da Bíblia NVI de YouVersion, que é muito interessante, né, fica a dica, né, link no post do YouVersion. YouVersion, Bíblia de celular, eu tenho até o site, né, pra você. Mas vamos continuando. Então a gente está na época de Juízes, né, o livro de Juízes, a época então que a gente tinha juízes em Israel pra dar uma direção de volta pro povo, porque o povo ficava naquele ciclo, que é muito conhecido, o ciclo de Juízes, que eles saíam, né, se afastavam de Deus, né, buscavam idolatria, outras coisas, né, se afastavam muito, aí eles percebiam, né, porque a água batia, né, lá embaixo, né, que chegavam no fundo do
poço. E aí, então, Deus, ele levantava um juiz para libertar Israel das forças opressoras do inimigo, né? Vamos dizer assim. Então é essa época que a gente está, né, Botelho? Isso, o livro de Juízes, ele é uma trágica continuação do livro de Josué, né? Onde o povo era obediente a Deus após a terra prometida, né? Mas já ali na parte de Juízes, o povo é desobediente e idólatra, sendo muitas vezes derrotado, né? Então, que nem tu falou, são esses ciclos, né? Mas são 5 razões básicas que evidenciam esse ciclo de declínio moral e espiritual de Israel, né? O primeiro, então, é a desobediência, as 5 razões, assim, que a gente pode dizer por que Israel sempre está caindo, né? Mas, claro que se a gente poder já ir linkando com o que a gente vai ver, o que a gente vai poder aplicar para nossa vida, é a mesma coisa se a gente for querer aplicar para nossa vida esses 5 motivações. Então, desobediência a não expulsar os cananeus, que eram não era o povo de Israel, não era o povo de Deus, então expulsar a galera que estava ali. Segundo motivo, idolatria. Terceiro motivo, casamentos ímpios com os cananeus. O quarto motivo, as pessoas que não ouviam os juízes. E quinto motivo, se desviavam de Deus depois da morte do juiz. Então, vinha o juiz, que nem tu diz, e ele, depois que o juiz morria, voltava ao pecado. Então, foram uma sequência de 4 passos que sempre ocorreu repetidamente nessa fase de Israel, né? Então é que nem tu falou, abandona a Deus, Deus pune ele com alguma coisa, permitindo derrota e subjugação militar, né? Aí então Israel ora, clamando por libertação, Deus levanta o juiz para derrotar o opressor. São nisso no total de 7 períodos dentro do livro de Juízes, de pecado à salvação, onde Gideão, esse que a gente vai falar hoje, está no 4º período contra os midianitas. Ele é o 5º juiz, né? Eu não contei aqui certo, mas enfim. Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Otniel, Eude, Sangar, Débora, Barraque, né? Isso. E, que no caso Débora é juiz. Depois Gideão, 5º. Depois tem Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon. E depois Sansão, que é o 12º, que a gente já gravou um episódio. Link no post! Já falamos sobre essa época de juízes com Sansão, que foi o último juiz, né? Isso aí. Isso é que na verdade. Então, mas ele é que daí tu tá falando do período, né? Isso, são 4 períodos. É o 4º porque... período, mas ele é o 5º juiz, né? Isso. Antes de Gideão, né, veio Débora, né, que era a juíza que estava antes, que então libertou o povo, e então o povo, né, como sempre, né, nesse ciclo de juízes, ele caiu ali na maciota, né, ficou na zona de conforto, né, então eles começaram a sossegar, né, Deus deu, inclusive, a gente não pensa também assim, Débora acabou ali o serviço e já já voltou tudo normal, não, Deus ele deu um sossego de 40 anos, né, a gente vê isso lá em Juízes 5, mas só que esse sossego não durou pra sempre. Aí chega ali, a gente vai começar agora a falar sobre Juízes 6, né? É aí que vai começar esse período, né? Então daí o povo novamente vai voltar, né, pra digamos assim, eles vão fazer o que era mal, né, perante Deus, né, eles vão fazer aquilo que não era correto perante Deus, vão se afastar de Deus, vão pecar, vão fazer o que o Senhor reprova, né, então daí Deus vai entregar eles às mãos dos midianitas, né, que era aquela galera lá que são essas emissoras de TV, né, as rádios manipuladoras, né, jornais, são os midianitas, né. O pessoal da mídia. Não, tô brincando. Mas os midianitas, né, eram um povo lá, né? De Midian. Não é essa mídia, né? Não é de Midian, é. Muito bem, Botelho, então vamos começar a falar sobre Gideão, né? Onde é que entra Gideão em toda essa história dos tais dos juízes, né? Onde é que entra Gideão na história de Israel? Então a gente começa no capítulo 6 de Juízes, né? Que a gente vê ali então que os israelitas, eles não estavam sendo um povo assim muito fiel a Deus, eles estavam sendo um povo que não fazia, né? É mais ou menos, né? Tipo, os cristãos hoje...
né? Faz muito mais o que o Senhor reprova do que aquilo que o Senhor aprova. E aí a questão que ele começa, o capítulo 6, dizendo aquilo que tu comentou, que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos, né? E aí os midianistas dominaram Israel, né? E aí Israel, resumindo isso, tudo que ele fala no início, vocês podem ler aí o versículo 1 ao 5, né? Diz que eles não deixavam nada vivo, né? Tanto plantação, quanto animais, gado. Então, eles praticamente, né, estavam destruindo aquilo que Israel tinha. E por causa de Midian, Israel então ele ficou pobre, né? Tanto que os israelitas começaram a chamar por socorro ao Senhor. Como tu comentou ali no ciclo ali, que vinha a fase do clamor, né? Então a gente chega nessa fase do clamor. E o que acontece daí em diante, Botelho? Os midianitas foram um povo que realmente oprimiu bastante o Israel, né? Tanto que ali depois, quando a gente vai começar agora nessa outra parte, né? Ele fala que Gideão estava preparando trigo no... Como é que tá na NVI aí que eu peguei na Almeida aí, fala malhando trigo, né? Malhando trigo é uma expressão meio feia de falar, a gente nem sabe que malhando, tá na academia, né? O trigo tá lá puxando um ferro, né? Mas aí o anjo do Senhor, que ele mesmo, que mesmo na Bíblia fala mesmo que seria Deus mesmo aparecendo para Gideão, enquanto Gideão estava ali malhando o trigo, essa expressão de que ele aparece embaixo de uma árvore, Gideão tá ali tipo longe da cidade, preparando o trigo algo que era para uvas, era algo que era feito por animais, então mostra que realmente os midianitas, enquanto Israel semeava, os midianitas vinham lá e destruíam tudo para que Israel não tivesse sustento e pudesse ter riqueza novamente. Então Gideão estava fazendo algo para ele, né, digamos. Ele estava escondendo, né? Ele estava meio que escondendo ali para poder ter algo guardado, né? Isso. Então mostra bem aí como é que era o medo da galera contra esse povo, né? Então, quando o Senhor fala para Gideão, né, a resposta que Gideão tem no começo ali, de que Gideão iria ser o cara que vai ser chamado para vencer os midianitas, né? A resposta do Gideão até parece meio grosseira, né? Mostrando que a deficiência dele da teologia, né? Que o povo já estava bem, digamos, separado de Deus, né? Então a conversa ali foi que o anjo do Senhor ia levantar Gideão para ser quem iria vencer os midianitas, e Gideão se achou pequeno, ele disse, como que pode ser eu, se eu sou o menor da minha família e a minha família é uma das mais pobres de Manassés, né? Então, tipo, não sou nada aqui nessa cidade aqui, e que duvidava da tarefa que poderia, né, que hoje muitas vezes a gente também duvida que a gente possa fazer alguma coisa para Deus, né? Isso também aconteceu em outros patriarcas, né? Como a gente pode ver ali em Êxodo 33, que Moisés também pediu o sinal para que ele tenha certeza que aquilo ali era realmente de Deus, né? Então o pessoal que estava meio duvidando ainda, isso não é de hoje, né? Então Gideão, para receber realmente, para fazer essa tarefa, ele pede que Deus dê um sinal. Então, enquanto ele fosse preparar uma oferta para Deus, que o anjo do Senhor ficasse ali esperando ele voltar e aí pudesse receber a oferta, né? Sim, exatamente, porque ele meio que nessa conversa, quando aparece o anjo do Senhor, parece que ele não acredita mesmo, né? Ele até fica se perguntando, tá, mas porque vem um profeta antes, né, e fala algumas coisas, dizendo que, né, eles estão sofrendo porque, né, pediram pra sofrer, né? Mas ele diz assim, mas cadê Deus, né? Nós estamos passando por tudo isso e cadê o Senhor, né? E aí que ele fala, nossa, tu pode? Daí ele pede esse sinal, meio que ele não tava acreditando, sim, que é o anjo do Senhor, né? Tipo, nós estamos aqui sofrendo, tá vindo dizer que eu, que nem tu falou, né, de uma família menor, eu sou praticamente um ninguém, né? Vou derrotar os midianistas, olha bem, né? Sim, que era um povo que tava oprimindo Israel, então, tipo, a gente já tá debilitado, o povo que tá nos oprimindo é muito grande, eu não tenho força nenhuma, como é que eu vou vencer isso tudo, né? Não colocando crédito em Deus, no que realmente ele poderia fazer. Então é um povo que já tinha esquecido totalmente do que já tinha acontecido no Egito, né? Que Deus tirou o povo também do Egito, fez eles atravessar no Mar Vermelho lá e deu a terra prometida para eles, e o pessoal já não lembra mais. Para mim isso é só história, né? Como ele fala, né? Que
quando aparece o anjo do Senhor ali, ele fala, né, que não foi Deus que livrou o povo de Israel do Egito e tudo mais, né? Então fica tipo aquele negócio, um mito ou é verdade, eu realmente posso acreditar ou não. Então esse sinal é mais ou menos nesse sentido. E Deus mostra não só nesse ponto como outros mais pra frente, como ele foi bem atencioso, bem paciente com essa falta de preparo de Gideão, né? Tanto que aceitou dar o sinal para ele, né, para ele fazer a oferta, e então ele prepara lá a carne e os cereais. Ele coloca o pão sem fermento ali e tal, isso, né? E aí ele apresenta para o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor estica o cajado, e quando encosta nessa oferta, ela pega fogo e consome toda a oferta, inclusive o anjo do Senhor vai embora junto. Que é um sinal, o fogo ali é um sinal que Deus realmente estava aceitando a oferta de Gideão, né? Que nem a gente lembra lá em Levítico, né? O fogo era um sinal de aceitação da oferta. Uhum. Então demonstra aí que, digamos assim, estava querendo... Como o Gideão pediu um sinal, né? Então tá aí o sinal. E aí com isso mostra como o Gideão fica com medo, né? Que ele reconhece a culpa pelo pecado e ele teme a morte, mas assim como o anjo sai, depois ele ouve a voz quando ele teme a morte por ter visto a Deus, por ter visto o Senhor, e o Senhor fala para que ele não tenha medo. Exatamente, daí então, a partir daí, Gideão constrói o altar e tal, mas no caso, naquela mesma noite, né, o Senhor aparece para Gideão e diz, quer dizer, não sei bem se aparece, né, porque o Senhor só diz, aí não é especificado na Bíblia se é um anjo novamente que aparece, se ele fala em sonho, se é uma voz, como é. Mas indiferente disso, ele quer que Gideão então ele prepare mais uma oferta, né, só que ele tem que destruir o altar de Baal, que o pai dele mesmo fez, e cortar aquele pó sagrado que tinha lá, e construir então o altar para o Senhor e fazer a oferta desse novilho, né, em holocausto, no novo altar, digamos, que ele faria, né. E o legal é que mostra que Deus a primeira tarefa que Deus dá a Gideão é algo para fazer algo na própria casa, né? Então, digamos que qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando é a chamada a Deus? Primeiro é limpar a nossa casa, né? Tirar aquele ídolo que está na nossa vida, o poste sagrado que a gente tem ali. Então, a primeira coisa que Deus pede para Gideão realmente foi limpar a própria casa ali, do próprio altar de Baal que o pai dele tinha feito, né? E ainda usar a própria madeira do poste ali como oferta, como holocausto ali, como holocausto não, porque é holocausto de animal, né? Mas como madeira aí para fazer o altar no mesmo lugar onde que tinha esses postes de Baal, né? Então Gideão, mesmo com medo, né, ele cumpre, mas ele faz isso à noite, justamente para que ninguém veja ele cortando ali. Imagina ele de dia lá, de repente, vamos lá cortar o poste de Baal, né, os caras apedrejar ele na hora, né. Então aí ele chama uma galera, os amigos dele ali, os parça dele. É engraçado até esse ponto, porque ele fala que ele é o mais pobre, mas ele tem os... Como é que é? Não é escravo que ele fala ali, mas... Os caras que ajudam ele. Servos. Os servos, né? Então, tipo, mesmo o cara mais pobre de Israel tinha um servo. Então, mas o quê? Então, de noite ali... E chamou 10 dos seus servos, ou seja, muito tipo, mais. 10, 12. Não, mas é que ele quer dizer que ele não é que ele era pobre, mas é que ele era da família de Manassés, entendeu? Então era de umas menores, digamos assim, né? Lembra do episódio que a gente falou sobre Jacó, que tinha as tribos de Israel? Manassés, ela era era um dos filhos de José, né? Então, digamos assim, é considerado uma mais novo, entendeu? Então não era uma grande tribo, né, e tal. Então acho que é isso que ele quis dizer, eu sou de uma tribo pequena, né, da menor, assim, e tal, né, mais ou menos isso. E aí no outro dia, então depois que ele faz tudo isso aí, né, ele acorda e aí a galera quer matar o Gideão, né. Descobriram lá que quem que ia destruir esse negócio aí, não sei como, descobriram que foi o Gideão. E aí o legal é que o pai dele mesmo, sendo quem era dono ali do altar a Baal, ele protege o Gideão, né? Então o pessoal pede que levasse o Gideão pra fora para que ele seja morto. Mas Joás protege o filho dele, falando que se Baal realmente é um deus, ele que se defenda, né? Então, que se Gideão fez alguma coisa contra Baal, que Baal, então, faça por merecer, né? Que vai ali e mate Gideão por ele mesmo. Não precisa o pessoal estar fazendo o trabalho de Baal. Ele mais ou menos falou o seguinte, onde está seu Deus agora? Onde que tá?
Se teu Deus existe mesmo, então que ele venha aqui e mate Gideão, né? Que se vire. E aí, nesse momento, eles começam a chamar Gideão de Jerubaal, que seria, então, que o Baal irá disputar ou lutar com ele, né? Então, como forma de dizer, olha aí, ó, Gideão, tu já tá marcado aí. Tá marcando? Tá marcando? Tá marcando? Mas continuando, enquanto tava acontecendo todo esse tumulto ali, né, com o Gideão, os midianitas, os amalequitas, né, e os outros povos ali que estavam ao redor deles aí, estavam se reunindo porque eles queriam, né, atravessar o Jordão, eles iam acampar ali no vale de Jezreel. E então o Espírito de Deus se apoderou de Gideão, e aí ele convocou os Abiesritas, né? Lembra que eu falei lá da família dos Abiesritas, né? Pra seguir ele, pra poder, então, impedir esses caras aí, né? Lembra que o anjo do Senhor tinha falado que Gideão ia libertar Israel dos midianitas, né? Então, digamos ali, ó, pronto, chegou a hora, né? Então, é aquilo que tu falou. O anjo do Senhor chegou para Gideão, né, fez o chamado. Gideão, ele entendeu esse chamado, né, através de um sinal, e ele entendeu que realmente era um chamado de Deus, era a vontade de Deus. Ele queria confirmar que era de Deus que provinha isso, né? Então, ele partiu do início de limpar a sua casa, né? Então, ele limpou ali, fez o esquema ali com o altar de Baal, derrubou fora tudo, fez a oferta ao Senhor, e agora então ele ia aí então fazer aquilo que ele tinha sido chamado, né? Então dá pra gente perceber já de início essa questão da gente cuidar primeiro da gente, a gente reforçar as bases, né? Pra depois a gente então seguir aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Isso aí. Então, como tu disse, o Gideão é apoderado pelo Espírito do Senhor e ele toca a trombeta para que todos os abiesritas viessem lutar aí contra esses midianitas, amalequitas e os outros povos, né? Então, além, agora, o Gideão pede mais uma prova, né? No caso, duas. Reconhecendo, ele mesmo reconhece que é a falta de fé dele, porque imagina o povo ali que tá... Imagina, o pessoal devia estar passando fome lá, toda vez que eles semeavam, os midianitas vinham lá e quebravam fora tudo. Então, ele estava chamando o povo para guerrear contra um povo muito mais forte. E aí ele pede essas duas provas, provavelmente todo mundo conhece, que é aquela primeiro que ele acordasse de manhã, ele visse a lã, ele botasse uma lã de noite lá, e quando ele acordasse de manhã, ele visse a lã molhada, mas a terra seca ao redor da lã. E aí aconteceu que no outro dia ele chegou lá e olhou, a lã estava molhada e a terra ao redor estava seca. Aí ele disse, ok, mas vamos fazer mais um teste, né? Vamos fazer a segunda vez. Agora tem que ser ao contrário, vou botar a lã, ela vai continuar seca a noite inteira, mas o chão vai estar todo molhado. Aí foi lá, Deus concedeu essa outra prova também. Ele conseguiu encher uma tigela de água com o orvalho do primeiro teste, né? Isso, pra ver como ela realmente estava molhada, tipo assim, não era algo... tá só molhadinho aí, tá úmido, né? Não, quer dizer que o orvalho caiu em cima da lã a noite inteira, mas ela ficou, né, toda molhada. Daí alguém poderia dizer, mas o chão secou, né? E a lã não deu tempo de secar. Então, por isso desse outro teste aí, pra poder, digamos assim, ele queria ter certeza, né? Que daí o chão ia estar molhado, e como é que a lã não vai estar molhada que nem outra vez, né? Se é outra vez... porque ele podia ter secado naturalmente no primeiro teste. Só que assim, que nem tu comentou, muitas vezes as pessoas interpretam esse trecho aí, né? Esse teste que ele é bem conhecido, né? Mas interpretam pensando assim, Gideão não teve fé, né? Isso significa que a gente então pode, sei lá, arremessar uma moeda, decidir na moeda, né? Lançar Sócrates, né? Pedir Deus sinais. Tipo assim, pedir Deus sinais pra saber se a gente tem que fazer Mas a questão não é que Gideão queria saber o que Deus queria. Na verdade, Gideão já sabia o que Deus queria. Gideão sabia qual que era a vontade de Deus. Mas ele queria confirmar que aquela mesma era a vontade de Deus, né? Eu entendo isso não como um sinal de pouca fé, né? Não como um acontecimento de pouca fé de Gideão, mas um acontecimento de muita fé de Gideão, né? Mas a fé em querer saber realmente que aquilo provém de Deus. Tanto que ele tá lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, né? Ele foi um cara que teve fé. Mas em que sentido que eu quero dizer assim? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente vai tomar uma decisão, e a gente ora a Deus e tal, e a gente interpreta, não, essa é a vontade de Deus mesmo. Mas só que às vezes não é a vontade de Deus, é a nossa vontade, a gente tá decidindo por nós mesmos, dizendo, aconteceu ali, qualquer mínimo sinal, não, é a vontade de Deus, entendeu? Mas Gideão, ele queria, de certa forma, ter certeza para que as próprias vontades dele não, digamos assim, não influenciassem
na decisão, né? Digamos, eu vejo isso assim como ele querer dizer mais ou menos assim, ó Deus, eu reconheço que eu não sou forte o suficiente para libertar esse povo, eu reconheço que eu não tenho recursos, eu reconheço que eu não tenho força suficiente, então tem que ser contigo. Né? E para que eu entenda que realmente só a tua força vai ser suficiente, vai ser suficiente não, mas eu só vou agir pela tua força e não pela minha, me mostra, né? Me mostra um sinal, me mostra que é realmente por ti, porque se depender de mim, isso nunca vai acontecer, né? Eu entendo isso como, digamos assim, uma entrega total a Deus, né? Da parte de Gideão. E tu pode ver também que, como eles estavam sofrendo com os midianitas, então não era um negócio assim, tipo, vamos viver assim enquanto dá. Provavelmente eles já estavam pensando como vencer os midianitas. Então, por isso que nem tu disse de não sei se é vontade de Deus ou não, então, porque provavelmente ele já deve ter pensado em várias outras vezes, outros momentos, como vencer os midianitas. E aí chegou um momento em que realmente parecia oportuno isso, então ele queria ver se realmente essa era a vontade de Deus nesse momento. Não era, ele ia percebendo, né, que não ia dar sinal nenhum, mas nesse caso o sinal foi positivo de que realmente era esse o momento que ele deveria ir lá tocar a trombeta e mandar a galera guerrear. Então, e o pessoal já estava pronto, né, porque ele tocou a trombeta, pode ver ali que tava todos de Manassés e outras tribos vieram para guerrear contra esses povos aí, né. Então, tipo, o pessoal já estava preparado para fazer alguma coisa, o pessoal não precisou se preparar, só foi tocar a trombeta mesmo. E aí a gente chega no capítulo 7. Isso aí. Aí a gente vê ali que, agora já chamando de Jerubbaal, né? O pessoal gostava de apelidos, né? Apelidos. Começava a citar, pegou o apelido, né? Entende? Né? Então ele foi com seu exército, né? Ele acampou junto à fonte de Agod. E o acampamento de Midian, né? Os midianitas, os midianitas estavam ao norte deles, né? Estavam no vale, perto do Monte de Moré. E aí o Senhor, ele disse que eles tinham gente demais. Só que aqui é um detalhe, né? Na verdade, pra ser bem sincero, comparado ao exército que tava lá do outro lado, eles não tinham gente demais, tinham gente de menos. Tinha gente demais pra Deus, né? Mas tinha gente demais pra Deus, né? Por quê? Porque daqui a pouco, se eles vencessem aquilo, né? Eles iam pensar, não, nós vencemos com a nossa própria força, porque nós tínhamos um exército, né? Mas não, Deus tinha que mostrar pra eles que eles precisavam de Deus. Na verdade, era mostrar que foi Deus, através do juiz, né? Através, no caso de Gideão, que libertou o povo, não o próprio povo que se libertou, né? Então, por isso, daí ele pega e faz com que ele se livre de uma galera lá, né? Então, o primeiro corte de galera aí que ele fala é que ele grita ali, ó, quem for tímido ou for medroso, que vai embora, que eu não quero ninguém tímido ou medroso aqui lutando comigo. E nisso, 2/3 da galera vai embora, né? Ficando só 10 mil homens. Então imagina a galera, o medo que eles não estavam aí da luta, né? E imagina a raiva dos outros, né? Desses 10 mil que ficaram, né? Porque, tipo, nós estamos... Seus traidores! Estamos em 30 mil aqui, daí pega 20 mil e vão embora, vão ficar nas suas casas, enquanto 10 mil ainda tá ali firme e forte pra lutar contra um exército dos midianitas, né? Mas Deus não estava contente, né? Ainda não tava. Então, aí ele fez um teste ali com o Gideão. Na verdade, agora foi o Deus que fez o Gideão fazer um teste, né? Pediu pra galera beber água lá na beira lá do rio lá, né? É engraçado, né? Porque daí, imagina, 10 mil caras ao redor de algum lugar lá bebendo água. O Gideão teve que passar lá pelos caras e ver a forma que eles bebiam, né? Se o cara pegasse a água e lambesse a água como se fosse um cachorro, esse era os caras escolhidos. E se ele se ajoelhasse para beber água direto no chão, esse não ia ser escolhido. Mas olha só, Dudu, tu sabe qual que é o significado disso tudo? Eu entendo, assim, que aqueles que estavam ajoelhados, né, bebendo direto, eles estavam numa posição que não, digamos assim... Era difícil se defender. Já os que estavam levando a mão à boca e bebendo como um cachorro, vamos dizer assim, né? Esses, eles já, ao mesmo tempo que eles estavam bebendo, eles estavam com a cabeça erguida e conseguiam ver, digamos, qualquer movimentação de inimigo, por exemplo, né? Pode ser, porque diz que não tem nenhum significado nisso, né? Não, na verdade, significa que eles estavam vigilantes e alertas, né? Eles estavam olhando aí o que estava acontecendo. Mais ou menos para dizer assim, olha, aqueles que tinham medo, né, e os que eram tímidos, né, vão embora. Beleza, ficaram os corajosos, né, e os caras gostavam de contar piada. Aí agora é o seguinte, aqueles que são mais vigilantes, que eles, né, estão sempre alertas para
Porque, digamos assim, ó, se for parar pra pensar, o inimigo tava logo ali, né? Eles não estavam longe eles estavam ao norte deles, né? Perto ali. Não estavam muito longe, né? Daqui a pouco, vamos dizer assim, que o Midian quisesse atacar, né? Soubesse que eles estavam ali, digamos assim, quisesse atacar, e os caras estavam aí, né, à mercê, né? Estavam lá tudo bebendo de joelho lá, não iam ver nada. Então, digamos, esses caras estavam vigilantes, né? E aí aqueles que não estavam vigilantes, mandou embora também. Ficou só com 300, que eram os caras que eram corajosos, os caras que não eram tímidos. Os caras que bebiam água que nem cachorro. Alertas. Mas eles estavam alertas, né? É que assim, tu imagina beber água que nem cachorro, tu imagina o cara tava indo com a boca, lambendo. Lamber a palma. Só que daí o cara fazia o quê? Ele não se agachava e ia com a cara na água, assim. Ele simplesmente pegava a água com a mão, com a cabeça erguida, e levava a mão até a boca pra beber a água, né? É como se tu pegasse um copo e levasse a boca pra beber a água do copo, entendeu? Então tu tá alerta ali, tu consegue ver o que tá acontecendo ao teu redor. Acho que, na verdade, talvez isso não signifique nada mesmo, né? Tipo, o que Deus queria mesmo era, digamos assim, diminuir o número da galera. Mas esses caras eram... Porque, por exemplo assim, se a gente for dizer, por que Deus escolheu esses? Eram os caras que estavam alertas. A mesma coisa, então por que Deus quis que os que eram tímidos e que tinham medo fossem embora, né? Deus queria os caras corajosos, né? Então daí no fim... Só a galera boa, né? Só os 300 de Esparta ali. Só que assim, também o pessoal compara, né? Os 300 de Esparta. Só que é bem diferente dos 300 de Esparta, essa batalha que a gente vai ver de Gideão aí. Porque os 300 de Esparta, eles seguraram um cerco lá, né, com bravura, né, guerrearam e tal, tiveram que lutar mesmo, né, morreram depois. Agora, esses 300 de Gideão foi meio diferente a batalha que eles tiveram, né. Vamos ver logo mais aí, o que aconteceu. Aguarde e confie, né. Tá, então no caso ficou só 300, o resto foi embora, né. Imagina, né, o Gideão chega ali no momento que tinha 30 mil cara, daí vamos lá, vamos matar essa galera aí de repente ele diz, não, olha, na verdade, me dá só esses 300 aqui, que são os 300 melhores, os caras mais top, e a gente vai matar todo mundo só com esses 300. Tipo, eu imagino o cara, um desses 300 que tava ali lutando, né, pensando, agora você foi, né, você foi, 300 cara contra todo aquele lá, por que tu não deixou? Mandava 2, 3 embora, mas não uns 29 mil aí, né. Não, mas tranquilo. Agora, né, nesse momento aí, então, ficou só os 300 e é interessante que eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Ou seja, eles não ficaram nem com as armas, né? Não sei nem se tinha arma, né? Mas a questão é que daí o campamento de Midian ficava abaixo deles, né, no vale, como eu falei no início ali. E naquela noite o Senhor disse a Gideão o seguinte, eu vou ler. Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Tipo assim... Se ele tava com medo de atacar, não era por ser medroso ir embora? Pois é. Né? Mas indiferente. A questão é que eles desceram lá, né? Foram lá ver o que os midianitas estavam fazendo, né? Foram fazer um serviço de espias, né? Veja só, se você quiser saber mais sobre espias, confira o nosso episódio extras de RPG, link no post. Ótima aventura lá. Os espias foram tentar dar uma olhada lá o que acontecia em Jericó, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Foi emocionante. Mas e aí, o que ele ficou descobrindo aí quando ele foi com o Pura dar uma olhadinha lá no acampamento? Então ele chegou lá e aí viu a galera conversando sobre sonho, né? E o sonho, enfim, ali, se tu quiser ler pra nós aí pra ver como é que o cara tinha explicado o sonho, mas resumindo, o sonho falava que Gideão ia vir e ia vencer os midianitas de alguma forma, né? Então o cara fala do sonho dele, o outro tenta explicar e dizer, olha, isso aí tem cara de Gideão e os midianitas. Então Gideão volta lá pro acampamento dos 300 caras cheio de esperança, chama os 300 pra batalha, né? Aí ele quis dizer, digamos assim, aquilo que ele ouviu da interpretação dos caras lá de Midian, meio que serviu como, né, um motivador pra Gideão. Daí ele chegou lá, já foi, tu diz, vamos lá que Deus entregou o acampamento nas nossas mãos, né? Que nem diz a poeta lá, é hoje. É hoje. Então ele dividiu os caras lá em 3 companhias, né? Companhia Alpha, Companhia Beta, Companhia Charlie, né? Charlie,
Alpha, Beta, Charlie, né? Isso aí, Depois tá vem a certo. Delta, né? Mas lembra que eles ficaram com as trombetas, com as provisões dos caras que tinham ido embora? Isso aí. Então, ele só colocou nas mãos dos caras, essas 3 companhias, esses 300 aí, só colocou na mão dos caras trombetas, jarros vazios com tochas dentro. Só isso. Aí a galera, então, ele dividiu essa galera em três grupos, então 3 grupos de 100 caras cada lado, e aí botaram em 3 pontos estratégicos ali do acampamento, e toda a galera com trombeta e as tochas dentro das jarras lá pra se esconder, então o pessoal não percebeu o povo chegando, até porque não era um povo muito grande, era só grupinhos de 100 caras, assim. Enfim. Não percebeu por causa que eles estavam com as tochas dentro dos jarros, né? Isso. A ideia era dar um tremendo susto nos caras, né? Isso. Porque os caras já estavam meio abalados, né? Por causa do sonho, né? Isso, o pessoal já tava começando a ficar meio com a pulguinha atrás da orelha ali, que realmente o Gideon ia vir pra destruir eles, né? E aí ele fez essa estratégia meio louca de ir chegar ali na surdina, né? 3 grupos com 100 caras, e aí, no momento certo ali que o pessoal foi bem na troca da guarda, né? Então dá pra ver como o Gideon já tava fazendo a estratégia ali, né? Que foi na troca da vigília média, ou seja, seria tipo ali pelas 10 horas da noite, assim, né? Já tava escurinho, né? O pessoal já tava meia luz ali já pra dar uma dormidinha, né? E aí ele deu essa circulada e fez a galera então tocar a trombeta. Então foram 300 caras tocando trombeta e eles acendessem as tochas, porque normalmente quando havia um ataque de noite, o cara da frente vinha com a tocha e ele sabia onde que tinha a tocha. Normalmente tinha uma legião de pessoas atrás que iria atacar, né? Então o cara da frente levava a tocha. Então imagina, tu tinha ali 300 tochas ligadas e 300 pessoas tocando trombeta. Então eles pensaram, se tem uma legião atrás de cada neguinho desse aí, tá louco, deve estar uma galera aí, né? Os caras não cercaram. Exatamente. E aí eles soaram as 300 trombetas, quebraram os jarros pra acender a tocha, né, aparecer a tocha, e os midianitas eles fugiram correndo e gritando. E assim, engraçado que assim, eles gritaram ainda, né, eles soaram a trombeta e tal, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Só que eles ficaram parados, eles não saíram do lugar. Não saíram. E é engraçado eles gritaram e ficaram parados, né? Uma parte da galera ali, uma parte dos midianitas, eles próprios se atacavam, né? Porque provavelmente o acampamento devia estar escuro e tal, o pessoal viu grito e coisa e via gente qualquer na frente, ele ia espadando. Então uma parte da galera já foi morta ali por eles mesmos, e a parte que conseguiu fugir, que ali foram os príncipes, né, que estavam ali junto no acampamento, conseguiram fugir para perto de um outro grupo, né? Eles fugiram e foram pegos lá perto lá do povo de Efraim, e que foram o pessoal que realmente conseguiram matar os líderes ali dos midianitas, né? Então o pessoal de Efraim foi chamado ali pra guerra e disse, ó, pega ali a galera que foi pro teu lado, e eles trouxeram pra Gideão a cabeça desses líderes aí que estavam no acampamento. Então vocês dá pra ver ali que na verdade os midianitas já estavam prontos pra guerra, né? Porque ali naquele ponto que eles estavam não era onde os midianitas moravam, mas era onde que tinha o acampamento de guerra, onde que tinha líderes de guerra ali. Então mais ou menos eles estavam como a gente vê em filme, né? O pessoal se acampa um próximo ao outro até o momento em que eles se atacam. Então esse povo aí, então uma parte foi dizimada e outra parte fugiu e morreu lá em Efraim. E depois disso, depois que ele recebe a cabeça dos líderes, Gideão então vai atrás dos reis midianitas, que foi após aí o... Não, é interessante que antes disso, né, antes de Gideão sair atrás, os efraitas ainda chegaram pra Gideão, né, fizeram uma crítica a ele, né, por que tu não chamou a gente antes, né? Queriam participar ali da festa da galera. E aí ele diz assim, o que eu fiz em comparação com vocês, né? E aí ele fala um esquema ali, né, o resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer, né? Então ele tá lembrando ele. Tá elogiando o povo, né? Ele tá dizendo, ó, vocês capturaram os 2 príncipes midianitas, né?
Então, tipo, não é suficiente pra vocês, né? Não, vocês não precisaram nem lutar, nem nada, e mataram os caras. Eles capturaram os caras principal, né? Deus, tipo, ele entregou os líderes midianitas nas mãos deles, né? Então, não é suficiente. Daí eles se acalmaram. E daí eles, Gideão, os 300 aí, já estavam exaustos, mas eles continuaram a perseguição, né? Até que eles chegaram no Jordão e atravessaram o Jordão. E aí quando ele chega em Sucote, o que ele fala lá pros homens? Então ele chega lá em Sucote, o pessoal já tá meio cansado, e ele pede comida aí pros príncipes de Sucote. Só que o pessoal não dá comida, por quê? Porque provavelmente os caras já estavam ali com medo dos midianitas. Imagina, aí chegam os 300 de Esparta ali e pede comida, e os caras vão dizer, olha, não vou dar comida pra vocês, que os midianitas sabem que eu vou alimentar vocês, vão vir aqui nos matar, né? Então ele nega. Mas tu sabe que é diferente dos 300 de Esparta, né? Não dá nem pra chamar de 300 de Israel, por causa que eles eram 301, né? Era Gideão e os 300. Ah, mas é que 300 é uma arredondada, nem devia ter número exato assim, né? Não, era Gideão e os 300, esse aí é certo, né? O de Esparta talvez seja errado, mas aí Gideão era Gideão e os 300, porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá certo. Bíblia, a não ser tá que tivesse mulher no meio. Se tem mulher no meio, daí já não é contabilizado, né? Mas naquela aí, época era assim, né? Mas aí Gideão, então, quando vê que o pessoal de Sucote não ia ajudar eles, fala então que depois ia disciplinar esses fanfarrão aí que nega comida até pros caras aí, né? Mas mesmo assim, Gideão consegue chegar ali onde que estavam os reis midianitas e pegou o exército, tava ali guardando os reis de forma desprevenida, né? O cara chegou, que nem dizem hoje em dia, rushando, né? Chegou ali a milhão, matando a galera. E venceu o exército de 20 mil homens que estavam lá e ainda conseguiram ir lá prender os reis, né? Então dá pra ver que realmente o pessoal ali dos 300 estava com a força, estava realmente com vontade e mataram ali os dos 20 mil homens que estavam lá nas terras midianitas. E voltando para Sucote, né, ele pega todos esses príncipes e anciãos que ali do povo de Sucote e ele faz uma tortura que era usada antigamente pelas pessoas cativas, né, as pessoas que eram presas, botadas em cativeiro, né, que era ser arrastado debaixo de pesadas cargas sobre espinhos e arbustos, o que dilacerava o corpo das pessoas, né. E também ali derrubou a torre ali também da galera para matar, além de matar todos os homens da cidade, né? Então o pessoal voltou ali e matou todos esses X9 aí, os fanfarrão aí da galera que não ajudaram ele. E aí Gideão, o que ele fala pro filho dele? Então Gideão, ele se voltou pra Jeter, né, que é o filho mais velho, né, e disse, Mateus. Mateus. Mas só que Jeter, ele teve medo, né, daí Zeba e Zalmuna, né, que é os caras lá que ele capturou, né. Os caras lá que ele capturou. Ele diz assim, venha, mate-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Chamou o filho, né, mais velho de Gideão de criança, né? Porque ele diz, é covarde. Então Gideão avançou, matou ele, tirou os enfeites do pescoço dos camelos dele e fez o que tinha que fazer lá, né? E o interessante é que essa vitória que eles tiveram contra os midianitas, ela é lembrada até lá no Salmo 83, que fala dos líderes e reis midianitas como um exemplo de inimigos mortos pelo Senhor, né? Então ele fala ali no Salmo 83, né, que os inimigos sejam como esses, bota o nome desses príncipes de reis de midianitas, né, como exemplos de inimigos que Deus entregou aos pés de Israel. E daí então o povo lá de Israel queria que Gideão governasse, né, reinasse, só que ele diz não, quem tem que governar, quem tem que reinar é o Senhor, né, então ele continua deixando nas mãos de Deus, né, o reinado do povo, né, então, ou seja, continua sem rei, né? E aí, só que daí ele pede, ele vem um ponto, né, digamos, negativo de Gideão, que ele pede os despojos, né, uma parte dos despojos, os brincos, né, pulseiras, coisas de despojos de guerra, né, do que o pessoal tinha conseguido, uma parte, né, ele queria ficar com ele. E aí eles deram de boa vontade, né, jogaram os despojos lá numa capa pra dar pra Gideão. Isso é um ponto negativo, assim, porque, digamos assim, alguns desses ornamentos, né, esses despojos, vamos dizer assim, eles eram
usados como amuletos, eles eram usados como uma questão idólatra também, né? Então, Gideão pede isso pra ele, né? Então, por isso seria um ponto negativo também dele. Eu vejo nesse ponto não tanto o problema de pegar o ouro da galera aí, porque se for ver são 30 quilos de ouro, deu mais ou menos entre 20 a 30 quilos de ouro, né? O problema é que a galera, esse povo de Israel aí não pode ver uma coisa de ouro que resolve adorar, né? Sim, por causa que, que eu me expressei mal, o problema é o que acontece depois, né? Que ele faz lá um manto, né, com isso, e aí Israel começa a adorar isso, né? Começa a fazer com que esse objeto, né, esse manto, né, que Gideão fez, seja um objeto de adoração, né? Começa a idolatrar isso. E aí, esse que foi o ponto negativo, né, de Gideão. É engraçado essa parte aí, se tu vai ler na versão Almeida, né? Ele diz aí do manto, e aí depois diz que esse manto foi um laço de Gideão, laço à família de Gideão, né? Isso lembra muito o episódio, o vídeo aí do Super Dicionário Pentecostal do Tô Solto, aí, link no post, né? Pra entender o que é o laço, o que é o manto. Já viu esse vídeo, Duda? Não, nunca vi. Vou ter que ver até para pegar o link para colocar no post. Isso. É bem engraçado aí o dicionário pentecostal aí, o que é o laço, o que é o manto. Mas aí, então, o pessoal de Israel é tipo o pessoal de pouca memória e adora qualquer coisa que brilha, né? Aí viu lá o manto bonito do Gideão, de ouro, né? Aí já resolve adorar ali como símbolo de vitória, né? Ao invés de adorar a Deus que livrou eles dos midianitas, eles acabam adorando o Gideão aí e o manto dele, né? Mas ainda assim, mesmo o povo adorando a Gideão e o manto dele, o povo ainda teve 40 anos de paz, né? Que normalmente 40 ou número 4, né? Normalmente é algum tipo de purificação. Então foi os 40 anos de purificação ali da galera, né? Então é como se fosse uma geração, né? Uma nova geração vindo e que esqueceu o que aconteceu, né? Aí o pessoal vai só ladeira abaixo, né? O Gideão ainda estava vivo ali nesse caso e ele já estava com 70 filhos entre várias mulheres, né? O que mostra mais um pecado, né? Que é o pecado da poligamia, que sempre foi um problema ali, que sempre foi um problema aí no povo de Israel e dessa entrada de outros povos aí que o povo de Israel deixava, inclusive a questão da poligamia. E um dos filhos ilícitos foi o Abimeleque, que depois ali na continuação, né, em Juízes 9, foi um rei miserável, né? Foi um rei dos caras aí que botou Israel para baixo de novo. Então, e aí a gente chega no final da história de Gideão, que ele morre em boa velhice, né, já idoso, e adivinha, Israel volta a adorar Baal-Berit e não se lembra mais que Deus havia livrado ele do poder dos inimigos. Clássico de Israel na época de Juízes, né? Clássico. Clássico não só de Israel na época de Juízes, mas nós também, né? Muito bem, Botega, então vimos aí toda a história de Gideão, né, que não era um missionário, mas era o tal do Jerubaal, que foi, né, quem teve que brigar com Baal aí, porque derrubou lá os postes sagrados, todos os negócios lá, né, mas foi quem ajudou a libertar Israel dos midianitas, através de seu incrível exército de 300 homens corajosos, né, que bebiam água, levando a mão à boca como um cachorro. Se é que o cachorro leva a mão à boca, né, mas tudo bem. Ele fala como cachorro por causa que eles lambiam a mão, né, lambiam a palma, no caso. Sim, imagina só a quantidade de água que vinha na mão, pra eles terem que lamber a mão, né, tipo, escassez, né, mas beleza. Vamos lá, Botega, então, para as considerações finais e também já, junto disso, como é já de praxe nessa série, o que a gente aprende com Gideão pra gente aplicar na nossa vida, então? Perfeito. O que a gente consegue ver ali, não só na história de Gideão, mas ela também é um resumo do que Israel passou ali por toda essa época de Juízes, e eu acho que a gente consegue linkar com a nossa vida, que acho que muitas pessoas veem a vida espiritual como uma grande gangorra, né? Tu tá lá às vezes super bem, aí vem alguma coisa, aí tu vai pra algum pecado, alguma coisa, aí fica super mal, aí chega no fundo do poço, aí clama a Deus e volta toda essa história. Então a gente pode
vê, que nem eu comecei ali com os problemas em que os israelitas sempre caíam, eram erros que Deus já tinha falado para eles se livrarem, mas eles sempre caíam na mesma coisa, né? Então mostra que o povo, eles sabem o que estão fazendo errado, eles sabem quem é o Deus que fez grandes coisas, assim como a gente tem na Bíblia as grandes coisas que Deus já fez para nós, e se quem está ouvindo é convertido realmente, sabe das coisas que Deus já fez na própria vida, já teve alguma experiência com Deus, então a gente não tem desculpa para pecar, né? A gente sabe das consequências do pecado, a gente sabe que Cristo morreu por nós, mas mesmo assim a gente mantém perto ali do perigo, a gente volta e meia cai naquele negócio que a gente sabe que está fazendo errado, e se a gente deixa levar, assim como o povo estava se deixando levar aí nessa época, né? Como é difícil quando a gente está realmente longe de Deus, que qualquer coisinha nos faz voltar para aquela antiga natureza, né? Então, assim como ali com Gideão, não chegou nem ele a morrer, viu Deus livrar o povo dele dos midianitas, que eram muito mais fortes, enfim, e mesmo assim ele foi lá e continuou com poligamia, ele deixou o povo adorar o manto, depois antes de morrer ali, o pessoal já estava voltando a adorar Baal, então a gente pode ver que se a gente se deixar levar, a gente vai começar a voltar para as novas atitudes, porque o nosso corpo, nossa carne, ela é pecaminosa e ela quer o pecado. Então, se a gente deixar isso entrar, é um pegadinho que vira um outro pecado, que puxa outro, que puxa aqui, puxa ali. E qual que é o fim de Israel sempre? É viver com problema, viver orando a Deus, pedindo para ser liberto dos povos ali que oprimem, e para nós também, a gente tá sempre tendo altos e baixos em que a gente volta a Deus e clama a Ele, porque Ele é misericordioso conosco e nos dá esse retorno, esse livramento do pecado, né? Então a minha dica pra galera é, quando tu tá no momento bom, quando tu tá no momento que show de bola com Deus e tal, esse é o melhor momento de tu buscar se fortalecer a ficar nele, porque muitas vezes quando a gente tá super bom, tô num emprego legal, tô com amigos legais e aí esse é o momento em que a gente começa a abrir mão de uma oração, de uma leitura da Bíblia, e começa a se abrir a alguns pecados, porque tá tudo bem, assim como o povo ali por 40 anos estava bem, ele por 40 anos estava pecando, né? Então o que acontece depois? Aí vem Abimeleque ali como um rei miserável que resolve escravizar o povo novamente. O pessoal volta a precisar clamar a Deus, né? Então não se deixe levar pelo pecado, não volte a clamar a Deus por misericórdia, mas sim a louvar Ele e engrandecer Ele através da tua vida. Muito bem, Botega, é isso aí. Eu também, cara, eu vejo muito isso aí que tu falou também, né? Vejo que Gideão, assim, na vida dele demonstra que quando Deus está conosco, né? Principalmente quando o Senhor diz assim, eu estou contigo, né? A gente consegue fazer as coisas, né? Quando a gente também entende que a força vem de Deus, que não é a nossa força que vai vencer as fortalezas da nossa vida, o nosso pecado, né? Eu entendo que a gente realmente consegue vencer o pecado, porque não é pela nossa força, é pela força de Deus. E é algo, digamos assim, muitas vezes difícil da gente conseguir aplicar na nossa vida, porque a nossa carne, ela é forte e a gente acha que a gente consegue sozinho, a gente acha também que, Deus não vai conseguir vencer minha carne, e a gente não se deixa entregar, né? Mas a gente vê a Bíblia falando, né? Paulo mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4:13. E esse versículo clássico que muitas vezes usaram fora em contexto, né? Eu entendo que nesse ponto ele pode ser usado para nós que quando Deus está conosco, a gente tem condições de vencer o pecado, sim, mas a gente precisa se entregar a Ele, né? Senão não adianta também eu querer fazer minhas próprias vontades, não querer largar a minha vida pecaminosa, querer que Deus vença o pecado para mim, né? Mas também o que mais eu vejo? Nessa questão de Gideão, aquilo que tu comentou lá no início, que ele começou arrumando a casa dele, né? Começou destruindo lá o esquema lá de Baal, lá, aquilo que estava sendo usado como idolatria pelo povo. Isso demonstra que quando a gente quiser ser usado por Deus,
a gente primeiro precisa, né, arrumar a nossa casa. Então, vamos ver o que eu tô errando aqui primeiro, o que me impede de eu poder dar um bom testemunho, né? Então vamos resolver isso aqui e depois, então vamos ser usados por Deus, né? E começar o ministério, o que quer que seja, né, que Deus tem preparado para nós. Também, outra coisa interessante, Botega, que a gente comentou ali quando eles passaram lá pro Sukkot Penuel, né, os caras não quiseram ajudar, meio que por uma questão meio política, assim, né, a gente viu, estava meio assim, né, tinha os midianitas e tal, né, e aí quando Gideão voltou, ele meio que castigou o povo lá, né, mas da mesma forma, muitas vezes os cristãos, eles vivem meio assim em cima do muro, sabe, eles confessam a fé em Cristo, mas quando chega na hora H, né, tipo no trabalho, na frente de outras pessoas, eles, né, tu vê, né, mais ou menos isso, tem medo de falar da sua fé, tem vergonha, né, muitas vezes eles entendem muito mais de tradições, outras coisas do que da fé, do que de Deus quer. Então, tomar cuidado com isso aí também, porque Deus, ele tem procurado pessoas que realmente querem servir a Ele, né, é isso que a gente diz quando a gente se torna um cristão, vamos dizer assim. A gente está dizendo que a gente vai, a partir de então, ser servos de Cristo. Então, não é para ficar em cima do muro, né? É para realmente servir a Deus, né? Então, a princípio, eu me entendo adicionando, né, aquilo que tu comentou, Botega, mas essas coisas aí. E também que a gente não tem que ficar buscando os, digamos assim, sinais de Deus para qualquer coisa, né? Porque a vontade de Deus, ele vai nos mostrar. Nós precisamos, claro, buscar sinais de Deus para confirmar a vontade de Deus, mas não ficar jogando uma roleta russa com Deus, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Vamos ver agora o que Deus quer. Aí, Deus, se essa moeda cair cara, então tu tá querendo me dizer que eu tenho que fazer isso. Se cair cara, eu tenho que fazer outra coisa. Não é bem assim, né? Não é lançar sortes com Deus para ver o que Deus quer nos dizer, né? Nós temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida de leitura da Bíblia, temos que buscar a Deus, temos que ter uma intimidade com Deus, e Deus vai nos mostrar, através de tudo isso, através dos nossos relacionamentos, qual que é a vontade dele para nossa vida. Não é através de ficar fazendo testezinho aí com Deus que a gente vai conseguir chegar às respostas, porque como a gente falou ali de Gideão, ele não queria saber qual que era a vontade de Deus. A vontade de Deus ele já sabia, ele queria confirmar para ver se não era algo do coração dele, ou sei lá, até algo que, digamos assim, ele mesmo estivesse querendo fazer para provar alguma coisa, né? Ele queria realmente ter certeza que Deus iria entregar os midianistas nas mãos dele, né? E não na mão do povo, que era Deus que ia usar a força dele. Ele não queria, digamos assim, usar sua própria força. Então, eu concluo com isso aí, Botega. Tu tem mais alguma coisa? É isso aí, eu acho que a gente cobriu bem aí o livro e o pessoal deve ter uma boa, digamos, uma boa cobertura, uma boa ideia aí do que levar sobre a história de Gideão para a vida. E se alguém pensou em alguma coisa diferente que não foi coberta aí pela nossa história e explicação aí, que coloque nos comentários aí que vai ser lido no próximo episódio. Então é isso, né? Então, por hoje é só. Para quem fica para a área de feedback até daqui a pouco, para quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco novamente, mais uma vez você aqui outra vez. Não me canso de estar presente em todos os podcasts. Nossa, que nem diz aquela música, né? É isso aí, eu não sei parar de gravar. Vamos lembrar nosso feed, pelo amor de Deus, .org.br/feed/podcast. Qual que é o iTunes, Dandeco? Pelo amor de Deus.org.br/iTunes. E por que a gente fala do iTunes? Para que você possa acessar e ter um link direto para a página no iTunes e nos avaliar lá no seu aplicativo do iTunes, seu software, né, que você tem instalado no seu computador. E se não tiver, você pode instalar, criar uma conta e fazer tudo isso para o quê? Fortalecer a conexão aí, né? Fortalecer, né, o podcast, pelo amor de Deus, aí no iTunes, para que a gente possa então ler os feedbacks ainda. Vamos aos feedbacks do episódio 89, que nós falamos do público das igrejas, Dandeco. Opa, o primeiro é sempre ele, o Lourival Gonçalves. Que disse o Lourival? Eita, esse vai dar o que falar. Baixando
vou comentar pelo episódio anterior. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. Ele realmente comentou por vários episódios, porque além de depois ele voltar para deixar um comentário, porque nós vamos ler o feedback depois, ele deixou um áudio, Dandeco. Olha ali o Lorival sempre inovando. Lorival inovador, né? Até porque o sobrenome dele é Gonçalves, como o da nossa querida cidade, Bento Gonçalves, veja só. E vamos então escutar o áudio do Lorival, vamos ver o que ele disse. Tá no ar, podcast, pelo amor de Deus. Aqui quem tá falando é Lorival Gonçalves. Sobre o podcast 89, o Púlpito nas Igrejas, gostei bastante da pegada histórica, trazendo para os nossos dias, fazendo a diferenciação entre diversos tipos de pregações, como a temática, expositiva, textual. Eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós usamos muito a textual. Raramente eu vejo a utilização da temática. Atualmente tem se esforçado muito, particularmente eu, para a utilização da questão da expositiva. Mas quanto à acomodação de uma certa mensagem que é passado, né, a diferentes tipos de grupos de pessoas, eu concordo no que eu vejo nas Sagradas Escrituras, como desde a sua utilização da linguagem, né, para diferentes grupos, como a própria Bíblia foi escrita no grego koiné, um grego mais acessível para o povo, assim como também os evangelhos foram escritos para diferentes grupos de pessoas, assim como Mateus escreve para um grupo, Lucas para o outro, João para o outro. O próprio apóstolo Paulo, ao envio de suas cartas, envia para as diferentes igrejas, né? E acredito que não seja diferente também nos nossos dias, né? Sobre a questão da linguagem, ou a adaptação, entre aspas, aqui, né, para diferentes grupos, para que se possa ser entendido. Isso pode ser explicado mais detalhadamente no podcast do Bible Talk 174, falando sobre traduções da Bíblia. Se eu não estiver equivocado, acho que quem disse essa frase foi o bispo J.C. Riley, que quando ele estava pregando, quando via algum pecador entrar na igreja, ele mudava completamente o sermão para que aquela pessoa pudesse realmente, de certa forma, receber o convite através da mensagem do Senhor, né? E achei muito interessante esse podcast. Estou de parabéns, que Deus continue abençoando o PADD e longa vida ao Pelo Amor de Deus. Abraço. Muito bem, Lorival, muito obrigado pelo seu áudio aí. Lorival, veja que o Lorival, né, tem uma super voz quase que nem a minha. Nossa, Lorival, sua super voz. Veja que ele imitou a abertura do nosso programa. Inclusive, quando ele me mandou esse áudio, eu escutei, eu pensei que era um trecho do podcast, pelo amor de Deus. Depois eu fui perceber que era o Lorival falando, trollando, né, me trollou, né. Fui quase cair, né, na perfeição de sua imitação do Lorival imitando o Ed The Drummer, veja só. Então esse é o Lorival. Depois nós vamos ler outro feedback do Lorival que ele deixou em texto lá no site para complementar ainda mais. E vamos ao próximo. Pro próximo é o Igor Daniel. O que disse o Igor? Por um lado, realmente pode ser um problema levar alguém na igreja e acabar pegando uma exposição pela metade. Por outro, quem deve pregar o evangelho somos nós, fora ou dentro do templo. Esse é o nosso chamado, e não jogar a responsabilidade para outros, ainda que seja mais fácil deixar alguém com mais capacidade falar da palavra. E se depois disso a pessoa quiser ir à igreja, ótimo. Quanto a uma pregação mais pesada, com repreensão e tudo mais, isso é muito bom. O descrente tem que ouvir sobre o amor de Cristo, mas também tem que saber por que ele tem que ter fé e se arrepender e quais as consequências caso ele não faça isso. Ora, como ele vai saber do que precisa se arrepender se não for falado a ele? E claro, se o Espírito Santo não o convencer do pecado, e independente do sentimento humano, o descrente precisa ter fé, que é certeza e não sentimento. Muito bem, Igor Daniel deixando seu feedback aqui na área de feedbacks, pelo amor de Deus. Muito bom, né, o feedback do Igor, né, Dandeco? É, uma boa reflexão, né, sobre essa parte de ser repreendido ou não, né? Isso, estamos elevando o nível da área de feedbacks aqui com os nossos feedbackadores, veja só.
feedback, um melhor que o outro aí, deixando. E agora vamos ao próximo, Abner Lobo. Opa, o Abner Lobo deixou que estou tendo uma aula de homilética na faculdade. Esse assunto me interessa, já volto para comentar. Olha só, ele está fazendo omeletes. Não podia perder a piada. Mas sabe o que mais, Dandeco, que eu não podia perder? O quê? A volta do Abner Lobo nos feedbacks aí, que ele disse que ia voltar para comentar. E sabe o que ele fez? Ele voltou. E o que ele disse? Eu acho que engraçado que o pessoal diz, agora estou secando meus cabelos, mas já volto para comentar. E aí volta. E aí volta, né? Mas é importante que voltou, né? Esses são os bons, né? Os que voltam. O que disse? Já fui em igrejas onde a pregação quase não tinha tanta importância. E já fui em igrejas onde a pregação é o mais importante. Eu acho que a pregação da palavra deve ser o ponto principal do culto. Não estou falando que em todas as vezes deve ser como um culto de domingo. Claro, existem maneiras diferentes de expor o que se está fazendo, desde que tenha seriedade e compromisso e ainda leve a pessoa a realmente refletir e mudar de atitudes. Ou seja, sem palhaçadas e cheio de brincadeiras. Uma ou outra, ok. Porém, estava pensando na explicação do Botega sobre as igrejas mais sérias e as Hillsongs. Acho que já estou ficando velho, porque sim, estou procurando uma igreja mais séria e que pregue mais palavra e cante mais hinos. Tipo o hino nacional, né? Não, estou brincando. A idade já está pesando. Muito bom o tema! Muito bem, Dandeco. Esse é o Abner Lobo aí, deixando também seu feedback. Acho que estamos todos ficando velhos, né, Dandeco? Já começamos a ser pai de famílias, né? Até teve aquele episódio lá que a gente gravou, não sei se você lembra, do espetáculo do louvor congregacional. Inclusive, link no post. A gente falou ali, quando ia vir a Hillsong, né? Nós falamos sobre essa questão de que algumas igrejas fazem um show, né? No louvor e tal. Pirotécnico. E daí, até o pessoal que gravou comigo lá, levaram para um outro lado, assim e tal. Mas eu ainda acho que não há necessidade de criar um clima quando a gente está louvando a Deus, né? Então, quem tem que criar o clima é o Espírito Santo no nosso coração. Né? Não sei se tu concorda, mas aí, né, cada um por si. Porque tem casos ali, que nem o Botega disse, tem casos até que funciona, né? Funciona, a pessoa se sente melhor, a pessoa até louva melhor, né? Mas tem outros casos que não, então acho que até por isso que existem diversos tipos de igrejas, né? Essa igreja aqui é mais tradicional, tem igreja que é menos tradicional, é mais liberal, tem igreja que, sei lá, o pessoal anda de skate em cima do palco, né? Então, é pra quê? Pra que as pessoas possam se sentir bem ali, né? E desde que o evangelho esteja sendo pregado, Cristo seja o centro, né? Então, eu acredito que não tem problema. O problema é quando Cristo não é o centro, né? E a gente sabe que tem até igrejas bem tradicionais aí que Cristo não é bem o centro da igreja. Então, tem que tomar cuidado nesse ponto, eu acho mais, né? Eu acho que a gente não pode influenciar ou tentar dar aquela ajudinha, né, pra pessoa louvar ou ela se sentir bem, né? Eu acho que também, na parte, principalmente do louvor, também a gente não pode cantar tudo desafinado, né, tocar desafinado, isso é um desastre, né? Tem que ser um equilíbrio, né, tem as duas partes. Né? Muito bem, então vamos ao próximo e último feedback de hoje do Lourival Gonçalves, que deixou até áudio, mas eu achei importante que ele deixou uma resposta aí pro Abner e achei interessante aí o que ele deixou aí pra nós também comentarmos aqui na área de feedback. Merece o Lourival. O que ele disse? Muitas igrejas deixam a pregação com pouco tempo para a exposição da palavra porque a maioria dos pregadores não dá devida importância para o estudo da Bíblia. Abner Lobo, realmente a palavra deve ter a primazia do culto em cada parte dela, seja no louvor, no testemunho, etc. Atualmente sou auxiliar em minha igreja e às vezes tenho oportunidade de pregar como costumamos dizer. Sempre falo que é um grande peso e responsabilidade. Deixo como dica Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmera-se de fazê-lo, ou o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade,
o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Parabéns pelo podcast! Muito obrigado, Lorival. Muito obrigado pelos parabéns. Não estamos de aniversário, mas eu entendi que ele quis dizer parabéns, né, pelo conteúdo do podcast. Ficamos gratos em saber que todos estão gostando aí, né, dos temas aí, dos nossos podcasts no Pelo Amor de Deus. Esperamos que possamos continuar assim, né, Dandeco? Parabéns para nós e para vocês. Possamos continuar aí gravando sempre coisas relevantes, né, que sejam edificantes, né, porque essa é a proposta, pelo amor de Deus. Tem que ser edificante, tem que edificar, e edificante também sabe o que é, Dandeco? Opa! A nossa indicação de hoje! Supercrentes estudos evangélicos versus católicos. Quais as diferenças? Dandeco, você entende as diferenças dos evangélicos e dos católicos? Você entende Olha, bem isso? Bem a fundo, eu só vou entender depois que eu escutar esse podcast. Muito bem, porque ali, ó, tem muitas coisas que muitas vezes, principalmente nós, André, que vivemos aí numa região da cultura católica muito forte, às vezes a gente nem sabe direito o que os católicos, né, creem, né, e a gente fica julgando, a gente fica falando coisas, e a gente nem entende direito, né, porque tem uma diferença entre o católico verdadeiro, né, por exemplo, o padre, né, e aquele católico que segue uma cultura católica, né? A cultura aí das ruas, né? Do gueto. A cultura aí da moçada, né? Que se diz católica. Assim como, Dandeco, veja só como também, né, o mundo é. Assim como tem o evangélico correto, né? O bíblico, né? Protestante, né? Cristão protestante. E também tem aquele evangélico que se diz evangélico, né? A cultura evangélica, a cultura evangélica do gueto aí, né? Agora tá na moda ser evangélico não praticante. Também, né? Então tu pega, por exemplo, assim, ó, isso que a gente vê nas televisões aí, teologia da prosperidade. Isso aí não é evangélico do cristão protestante, evangélico protestante, não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes então é chamado evangélico. A mesma coisa é católico. A gente vê algumas pessoas aí que são católicos e tal, né? Mas não é bem o que os padres dizem, né? Por exemplo, eu sempre pensei também, já fui até católico uma época, pensei que os católicos eles faziam idolatria com as imagens dos santos, né? Mas vamos ter que escutar aí o episódio dos Supercrentes para saber se é isso mesmo ou não. Então, sabe o que mais, Andeco, sobre esse episódio? O quê? Link no post! Pensou que não ia estava ter, quase né? perdendo. Quase. E acho que por hoje é só. Pessoal, depois daquele super áudio do Lorival Gonçalves e dessa super indicação, terminamos por aqui. Então tá beleza, Edson. Até mais. Valeu! Tudo de Deus.